Graça e paz a todos. Neste vídeo eu quero falar uma coisa que tem acontecido, que eu tenho notado, que está havendo no meio da comunidade evangélica, no modo geral, ok? Estão efeminando os homens da igreja, ok? Vou direto ao assunto, não quero enrolação, quero ir rápido, porque eu quero fazer um vídeo curto para que todos possam ver, ok? Eu já falei sobre isso no vídeo Ministério de Dança e as Gazelinhas de Jeová. Vou deixar o link aí embaixo aí na descrição e você acessa para ver depois, ok? E infelizmente eu vi esses dias aí um pastor com o terno todo de oncinha, sapato de oncinha, segurando a Bíblia assim, de um jeitinho assim, meio delicadinho assim, tá? Virou chacota na internet. E não é de hoje que eu tenho visto isso. Tudo que é do mundo estão trazendo para dentro da igreja. Estão efeminando os homens, ok? Estão deixando os homens da igreja cheios de frescurinha. São tudo afrescalhado. E tem que ter alguém para falar contra isso aí. O pastor Paulo Júnior já falou isso. Se eu não me engano, o Marcos Greconato também. Então, temos que falar contra essas aberrações. Porque a masculinidade bíblica, o padrão da masculinidade bíblica, não é isso que nós estamos vendo aí hoje, não. Okay? Os homens da igreja estão muito delicadinhos, cheios de frescurinhas. Tá? Eu quero ler 1 Reis 2, o versículo 1 e o 2, que mostra o rei Davi estava para morrer e transferiu o reino de Israel para o seu filho Salomão. Olha o conselho que Davi dá para Salomão. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e o 2. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Agir como homem, falar como homem, raciocinar como homem, ter atitude de homem. E é isso que a Bíblia requer dos homens cristãos, ok? Eu vou dar alguns exemplos rápidos. Lá no Salmo 18, versículo 34, o rei Davi disse que Deus fortalecia as suas mãos para a guerra. Então ele foi capaz de quebrar um arco de bronze. Isso mostra masculinidade à flor da pele. E lá em Crônicas, no capítulo 12, versículo 8, que é a continuação do versículo 1 do capítulo 11, que fala dos valentes de Davi, valentes, homens de guerra, homens corajosos. Diz lá que da tribo de Gade passaram-se alguns para o exército de Davi, homens com rostos de leões, ou seja, eles eram ferozes de rosto, não era rosto de gazela, rosto de oncinha delicada. Não temos isso de delicadeza com os homens da Bíblia, ok? E você lê lá em 1 Crônicas 11, versículo 11, o 20 e o 22, vai falar de Jazobeão e Abisai. Esses camaradas, cada um, lutaram contra 300 de uma vez e venceram eles. Hoje o camarada vê uma baratinha e sai correndo. Aparece um rato, o cara tem que chamar a esposa, ou a namorada, ou a mãe para enxotar o rato, porque ele está apavorado. É os homens de hoje, meu amigo. E lá no versículo 22 de 1 Crônicas 11, tem um camarada chamado Benaia. Ele entrou numa cova onde tinha um leão e matou o leão. Ele lutou contra um egípcio enorme. O egípcio estava com uma lança e ele com um cajado, ele tomou a lança do egípcio e o matou. É os valentes de Davi.
Hoje não temos mais valentes, né? Lá em 1 Samuel 26, no versículo 15, está contando a história do rei Davi, que estava fugindo. Davi estava fugindo de Saul. E Davi entrou no arraial do rei Saul, que estava dormindo, e tomou a bilha d'água e a lança. E voltaram. Depois, lá de longe, Davi grita assim, Abner, chamando o responsável pela segurança do rei Saul. Abner levantou, quem é você? Ele falou assim, Abner, você não é homem, não? Você deveria morrer porque você era para proteger o rei Saul e não protegeu. Por que Davi intimou Abner perguntando se ele era homem? Por quê? Porque homem tem que ter responsabilidade. Então, né, os homens da igreja hoje, muitos não têm responsabilidade alguma. Entende? É por isso que devemos ler a Bíblia para extrair ensinamentos de como um homem de Deus deve se portar. E lá em Josué 5, no versículo 13, diz lá que Josué ao longe viu o sujeito com uma espada fora da bainha. Ele ficou lá, ai meu Deus do céu, o cara lá tá com a espada e ó, correu. Não, ele foi lá tirar satisfação. Quem é você, meu amigo? Josué não sabia que era um anjo do Senhor. E ele viu o camarada com a espada desembainhada, não ficou com medo não, foi tirar satisfação. Quem é você? É um dos nossos inimigos. Então, nós vemos que Josué era um camarada corajoso. Okay? Não era um pamonha, como nós vemos hoje em dia. Davi, ele tinha muitos guerreiros que eram valentes. E para ser rei de valente, tinha que ser valente também. E a Bíblia prova isso, que Davi era um valente. Quando Davi viu Golias, ele não ficou com medo. Todo o exército de Israel, inclusive o rei Saul, ficaram com medo do gigante Golias. Davi não ficou com medo. Tanto que quando ele foi falar com o rei Saul falou para ele lá no 1 Samuel 17, versículo 33 ao 35. Saul falou para Davi, Davi, você não pode lutar contra Golias, porque Golias é um homem de guerra, ó, desde menino, e você é um garoto. Daí Davi respondeu, olha, quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, veio um leão e um urso e tomou cada um uma ovelha. Eu fui atrás do leão e do urso, tomei eles pela barba e os matei. Um moleque de cerca de 17 anos matar um leão e um urso, pegar um leão pela barba e matar, olha um contraste imenso em relação aos homens de hoje da igreja, ok? Mas isso aí é do Antigo Testamento. Vamos lá para o Novo Testamento. Pedro, lá em João 18, 10, quando veio a multidão para prender Jesus, Pedro foi o único que puxou da espada para defender Cristo. Encarou uma multidão. Arrancou a orelha do pobre coitado de Malco e encarou a multidão, enquanto os outros apóstolos se mandaram. E Paulo, lá em 1 Coríntios 4, tinha um grupo de falsos apóstolos que falavam que Paulo era um frouxo, só era corajoso, valente, por meio de carta. E lá no versículo 21 de 1 Coríntios 4, Paulo fala assim, o que vocês querem? Que eu vá até vocês com vara ou com palavras de mansidão? Ou seja, eu não sou valente por meio de carta, não. Eu vou pessoalmente, se for preciso. Então temos um padrão de masculinidade bíblica que é contrária ao que nós estamos vendo hoje. Tá? E o que nós estamos vendo hoje? Além da oncinha ungida, a oncinha santa do camarada lá com o terninho de oncinha, ridículo, totalmente ridículo. Tem as gazelinhas de Jeová, os dançarinos gospel, né? A maioria só gosta tudo delicadinho. Já falei isso aí no outro vídeo lá e você assiste lá. E não é só alguém pode falar assim, mas isso é só do lado pentecostal. Não, senhor. Até no meio reformado eu tenho visto essa sem vergonhice de homem frouxo, afrescalhado, ok? Crente reformado com o terno todo cor de rosa, calça coladinha, sapatinho sem meia, terno
olho roxo, barba toda desenhadinha. Seja homem, rapaz. Haja como homem, fale como homem, raciocine como homem, se vista como homem. E os camaradas muito delicadinhos, fazem sobrancelha, vão na manicure para fazer a unha, usa creme com extratos de caju. Para com isso, meu amigo. A sua mulher, a sua mãe, os seus filhos devem ter vergonha de você. Como que seus filhos vão se espelhar em você? Você, como homem, se você for casado, sua esposa e seu filho tem que sentir segurança, tem que sentir orgulho que o marido dela é um homem. Homem, padrão masculino, homem. Ok? Másculo. O filho não pode... Tem pai aí que, pelo amor de Deus, viu? O filho fala, credo, meu pai parece uma gazela. Imagine a situação. Não pode, meu amigo. Tem muito afrescalhado no meio evangélico, tá? Afrescalhado. Para não dizer outra palavra, ok? Porque se eu falar, o YouTube me bloqueia aí. Afrescalhado. Come pipoca com pinça, para não sujar a mãozinha. Come pizza com luvinha, para não estragar a base da unha. Que é isso, meu? Isso aí é afrescalhado. É coisa de gente fresca. Afrescalhamento. Quando vai lavar a louça, tem que usar luvinha para não irritar a mão, né? Porque o detergente irrita a pelezinha dele. Você é um homem ou um saco de batata, meu amigo? Prefere ver revista da Avon do que revista que vende ferramenta. Se você perguntar o que você quer ganhar de presente, o camarada prefere ganhar perfume do que ganhar uma ferramenta. Que princípio de masculinidade você vai transferir para os seus filhos, para sua esposa, para sua namorada, para sua igreja? No caso do pastor da oncinha ali, vestido de oncinha. Se eu entro numa igreja e vejo um pastor vestido de oncinha, eu viro as costas e vou embora. Não tem credibilidade alguma. E muitos camaradas aí casados aí não tomam banho com a esposa porque tem nojinho. Muitas igrejas aí não ensinam o padrão de masculinidade que a Bíblia requer do verdadeiro cristão. Aí um monte de jovem aí casa, quando vai para a lua de mel, quando a esposa sai do banheiro toda arrumadinha, cheirosa, para a lua de mel, o camarada vomita, porque fica com nojo, não sabe o que é ser homem. Vamos parar com isso aí. Está na hora dos crentes da igreja parar de copiar o padrão masculino do mundo e se ater ao padrão masculino que a Bíblia apresenta, ok? Que quando não é afrescalhado é frouxo, é um pamonha, um banana, tem medo de rato, tem medo de barato, tem medo de perereca, tem medo de largatixa. Para com isso aí, né? Tem medo de cara feia, qualquer coisa faz bico, quando é contrariado faz biquinho, deve dormir de forma chupando o dedo e de forma fecal lá na cama lá. Para com isso, né? Isso aí não é o que a Bíblia requer dos homens que se dizem cristãos, tá? Não sabe falar não, não tem medo de contrariar todo mundo. Vamos parar com isso aí. Isso não é o padrão que a Bíblia requer de um homem de Deus, ok? Então o conselho que eu quero deixar para os homens cristãos é aquele conselho que Davi deixou para Salomão, lá em 1 Reis, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Sê homem, haja como homem, pense como homem, fale como homem, se vista como homem, se porte como homem, seja um cristão másculo, homem, tá? Não um maricas, um pamonha, um fresco, ok? Esse é o conselho que eu quero dar para você. Eu sou o Douglas e esse é o canal Evangelho Raiz. Deixa o joinha aí, compartilha esse vídeo, indique para mais pessoas, se inscreva se você não for inscrito, ok? E até o próximo vídeo, se Deus permitir.